Salve, salve galera! Tô de volta ao noticiário do Vasco da Gama, iniciando a semana essa importante. A crise definitivamente vem rondando o Vasco, o time segue sem técnico, vindo de uma goleada acachapante, muitas críticas e hoje cobranças, sérias cobranças aconteceram no CT Moacir Barbosa e agora o time terá pela frente, fora pela Copa do Brasil, Fortaleza, e o Atlético Paranaense também fora pelo Brasileirão. Cara de pescoço pela frente em meio a esse turbilhão de problemas. Mas vamos que vamos posicionar você sobre os novos rumos do clube. Te convido antes de mais nada a se associar ao canal, deixar aquele like no trabalho, compartilhar e chamar mais inscritos para acompanhar esse trabalho jornalístico de perto. Bom, como era previsto, fatos novos fizeram parte desse início de semana no Vasco. A começar pela confirmação de que realmente Ramon e Emiliano Dias estão definitivamente fora do Vasco. Fim da linha. Muito se falou aí desde ontem sobre uma possibilidade de reviravolta, mas no Vasco, pelo menos o que eu apurei desde ontem, né, e que chegou a mim, nunca houve dúvida quanto à demissão da dupla Ramon e Emiliano, que segundo o clube pediram demissão. O clube tratava, após o jogo de domingo, realmente como página virada. O técnico, sim, e todos ao seu redor buscavam contornar essa situação e sinalizavam aí como um possível encontro hoje para que houvesse uma mudança de rumo. Mas o CEO Lúcio Barbosa tratou de colocar uma ducha fria nisso, um ponto final, mesmo nesta situação. E assim, evitando qualquer chance de uma possível reviravolta. A verdade é que, como eu informei ontem, havia um desgaste interno do Ramon com a 777. O técnico sempre cobrou reforço e pedia jogadores para determinadas posições. Se indispôs com Alexandre Matos e a tal frase machista também dita pelo técnico por conta de um erro da avaliação da árbitra do VAR, aliado à exposição pública de que a empresa americana orientou que os jovens da base tivessem mais espaço no time de cima, foram a gota d'água. Venham também o baixo rendimento do time, né, até mesmo nas vitórias, como ficou provado na classificação suada na Copa do Brasil contra o modesto Água Santa. E naquela eliminação diante de um time de menor investimento, como foi no Nova Iguaçu, né, no Campeonato Carioca. Aí vem o Brasileirão, meus amigos, depois daquela vitória na estreia, o time só tomou porrada atrás de porrada. E o ápice ocorreu na goleada do último sábado. Resultado, fim da linha para o Ramon e o Emiliano, e agora o Vasco foca num novo técnico para comandar o clube para o restante da temporada. Nomes na mira? Sim. Como era previsível, o uruguaio Paulo Pesolano é o primeiro deles. O técnico já havia sido tentado no início do ano, mas naquela ocasião o treinador decidiu manter o trabalho à frente do Real Valladolid, e fora que o Ronaldo Fenômeno, né, que controla o clube espanhol, era expressamente contra a vinda do treinador para cá. Agora, com o novo diretor que trabalhou com ele no Cruzeiro, abre uma nova brecha, uma nova possibilidade. Ao meu ver, o Pesolano era um nome óbvio nesse cenário, né? O Pesolano era um nome óbvio por quê? Treinador que já foi tentado antes do Ramon Dias e que teve sucesso com o Pedro Martins no Cruzeiro, novo diretor do Vasco. Porém, um detalhe, meus amigos, chama a atenção e que pode impedir essa contratação aí, ou pelo menos ter problemas à vista. O técnico está na reta final do Campeonato Espanhol, né? E está bem no Valladolid, brigando pelo acesso à La Liga. O seu time está na segunda posição e lutando para subir de divisão. A temporada europeia só acaba daqui a um mês. Restam mais ou menos 5 jogos para finalizar a temporada. Difícil imaginar, né, o técnico saindo antes e largando ali o filé mignon nesse final. Será que o Vasco também conseguiria esperar esse tempo todo ser um novo comandante à beira do gramado, com essa crise batendo na porta e com um técnico interino? Dúvida essa que será debatida entre a cúpula da 777 e o novo diretor Pedro Martins, que já tem a sua primeira tarefa no Vasco, né? Buscar esse novo técnico para ontem. Lembrando que no Cruzeiro, o novo diretor do Vasco mostrou preferência por técnicos estrangeiros e menos conhecidos do mercado. Além do Pesolano, veio com o português o Pepa e o argentino Nicolás Larcamón. Apesar que o Boa Praça Zé Ricardo também foi contratado recentemente e demitido sob sua gestão. A ideia da atual diretoria é trazer um nome que se alinhe ao perfil deste elenco que foi construído, ou seja, que saiba trabalhar com as peças que o Vasco tem hoje, porque mudanças significativas só poderão acontecer
a partir de julho. A maior parte dos atletas chegou aí sobre a aprovação do Ramon. Então o novo treinador não pode ser um cara que pense ou trabalhe muito diferente, né? Então isso ainda vai render, ó, muito pano para manga, porque a gente sabe como a 77 trabalha, da forma lenta, e se for uma demora para trazer um novo diretor, não espero muito diferente em relação ao técnico, apesar que as cobranças estão muito grandes. Vamos torcer aí para que o jovem Rafael Paiva consiga aí segurar esse rojão, né? Mas a parada é dura. Na mesma semana pega um Fortaleza no Castelão por uma Copa do Brasil e um Atlético Paranaense na Baixada tendo que conseguir resultados positivos no Brasileirão, vindo de uma goleada e derrotas seguidas. E isso aí, ó, não é para qualquer um. E o resultado desse cenário todo, meus amigos, são cobranças e com razão por parte da torcida. Hoje aconteceu uma lá no CT Moacir Barbosa, agora à tarde. As principais organizadas do Vasco, como a Força Jovem, a Mancha Negra, a Ira Jovem e a GDA, estiveram por lá para conversar com o CEO Lúcio Barbosa e o grupo de jogadores. Tudo foi mostrado ao vivo numa live no Instagram da Força Jovem. Foi uma conversa longa, em tom de cobranças, e que teve também a participação do novo diretor, o Pedro Martins. Os líderes da torcida, eles pediram que o clube não faça mais apostas. E a principal cobrança das organizadas é a contratação de jogadores que cheguem para ser titular, né? Que sejam solução e que os jogadores tenham seriedade e vontade para jogar no Vasco. Caso contrário, se não estiverem satisfeitos, podem sair, seja quem for. Quem representou o grupo de jogadores foi o zagueiro Maicon, que assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins e pregou também muito trabalho para sair dessa situação. Ele prometeu mais comprometimento do grupo. Já o Lúcio Barbosa pouco falou. E quando falou, veio com aquele mesmo discurso em forma de promessas, de que o planejamento não foi seguido à risca com Alexandre Matos e que agora será feito com Pedro Martins. Vamos contratar quem temos que contratar, frisou o atual CEO da SAF. Lembrando que as cobranças foram firmes, mas tudo feito aí de uma forma pacífica, sem nenhuma violência física. Cobranças normais para uma torcida que já não aguenta mais tanto apequenamento ao longo dos anos e que imaginava que com a SAF o amadorismo iria passar longe de São Januário. O Vasco virou SAF, mas não andou ainda como se esperava, né? Hoje a sensação é de um futebol largado. A 777 assiste de longe e quase não intervém, né? Como deveria fazer. Sobre o Pedro Martins, novo diretor, ele ainda não foi oficializado no CAR, pelo menos até agora que eu estou gravando esse vídeo. Talvez por conta de burocracias, de tudo que aconteceu aí de sábado para cá. O Vasco deve estar esperando a poeira baixar. Mas ele já teve uma recepção daquelas e viu como as principais torcidas organizadas cobram, né? E nesse encontro, ele falou em fortalecer a união do elenco e disse que já tem conversado com o senhor Lúcio Barbosa sobre o planejamento do futebol. Veremos. Mas é isso aí, meus amigos. A situação tá nesse calor aí de emoções. O Vasco sem técnico, chegando um diretor novo aí, sem possibilidade de contratar jogadores e precisando dar uma resposta rápida aí nessa semana, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. E com um detalhe que agrava, com o time já na zona de rebaixamento na quarta rodada. É ou não é desesperador? Então, ó, comente aí embaixo desse vídeo. Quero ouvir a sua opinião sobre essas cobranças que aconteceram hoje, sobre esse possível nome do Paulo Pesolano e como você viu aí essa tentativa do Ramon reverter a situação para voltar ao Vasco. Então, opine e participe. Um grande abraço, até a próxima.